Oi, Sara, boa noite, seja bem-vinda. Vamos começar essa live incrível. Marcela, Ira, Flávia, Adriane. Tem mais 3 pessoas que eu não tô vendo o nome. Boa noite, boa noite, boa noite, Ana. Sejam bem-vindas. É um prazer ter vocês aqui, viu? Ok. O Eduardo tá aqui também. Heineken, boa noite, boa noite. Giana, boa noite, sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Flávia, Gabi, boa noite. Todo mundo me ouve bem? Ok? Vamos começar? Papel e caneta na mão. Cami, é isso? Cami. Boa noite, Cami. Fala de onde, querida? Eu tô em São Paulo. A temperatura aqui tá agradável, com previsão para esquentar. Vamos que vamos, convidem outras pessoas para essa live com esse aviãozinho que tem aqui. Tudo bem, Edu? Tá sumido? Que bom te ter aqui. É bom ter paz aqui também, viu? É muito bom ter paz. É bom quanto mais gente tiver consciência a respeito dos traumas dos filhos no divórcio, melhor, tá? Eu tenho coisas muito importantes para compartilhar com vocês aqui hoje, então papel e caneta para vocês fazerem anotação. Cami tá de Brasília. Oi, Ira, boa noite, querida. Sejam muito bem-vindas, viu? Obrigada por vocês estarem aqui participando dessa live. Essa live não vai ficar salva. Depois, quem quiser ter acesso ao pacote de lives, é só entrar em contato conosco e a gente vai mandar o link para vocês, tá bom? Oi, Jéssica, boa noite. Papel e caneta na mão, a gente vai falar sobre um tema muito tenso e muito importante, que é sobre os traumas dos filhos no divórcio. E algumas pessoas até questionam a questão do trauma, né? Existe trauma no divórcio? Ou tem como não traumatizar a criança? Eu escutei isso, né? Meu filho não tem trauma do divórcio porque eu tenho uma relação muito boa com a mãe dele, ele tem uma relação muito boa comigo e não existe trauma, Sônia. E o que eu tenho para dizer para vocês é que não. O trauma do divórcio, ele existe, ele é um dos maiores, ele é um fator de risco para a criança. Para os adultos, é um trauma emocional profundo, muito denso, muito complexo, por uma série de questões, inclusive porque nós não fomos educados para o divórcio. E as crianças são as que mais sofrem com o divórcio. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu espero que vocês aproveitem e que vocês consigam também conscientizar outras famílias sobre os cuidados que a gente precisa ter com a criança no divórcio. E é claro que muito do que eu vou trazer aqui vai mexer com vocês, porque vai tocar em feridas de vocês, porque vocês vão identificar que vocês também possuem traumas e que vocês possuem feridas emocionais que precisam de cuidados, até para que a gente não continue reverberando e passando isso para os nossos filhos. Então, que a gente consiga se olhar com um pouco mais de consciência, tá? Então, esse é o meu recado aqui hoje. Eu sou Sônia Portes, psicóloga, especialista em maternidade no divórcio. Eu sou filha de pais divorciados, então muito do que eu falo aqui é do que eu senti na pele de verdade, e eu senti muito o divórcio dos meus pais, isso me emociona um pouco, inclusive. Oi, Nath, tudo bem, meu amor? E eu sou uma mãe divorciada, eu sou aí a criadora, idealizadora da Jornada da Mãe Solo, que está abrindo as inscrições hoje. Eu vou falar disso aqui para vocês também, quem quiser fazer parte desse movimento. A gente tem uma oportunidade interessante para quem quiser fazer parte desse movimento. E é sobre essa conscientização sobre o que é o trauma do divórcio, que ele pode causar nas nossas vidas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Então, papel e caneta. Como é que surgiu o tema trauma, né? Eu fui num congresso de parentalidade. Quem não sabe o que é parentalidade é a ciência que ajuda os pais a educarem os seus filhos. Tudo bem, Nath? Como assim, Sônia? A gente precisa de uma ciência que ajudem os pais a educarem os seus filhos? Sim, existem vários especialistas, a gente está formando um grupo de profissionais, de pesquisadores sobre parentalidade, porque os pais estão completamente perdidos no quesito educação. A psicologia positiva vem para nos dar aqui um norte sobre não precisa bater, não precisa gritar, não precisa castigar, não precisa punir. Mas logo vem a pergunta, se eu não posso castigar, bater e punir, o que eu faço, Sônia? E nós estamos com pessoas, com pais, adotando uma educação classificada como uma educação negligente, que é tão perigosa quanto uma educação autoritária. O que é uma educação negligente?
deixar seu filho acessando, por exemplo, conteúdos na televisão que não são adequados à idade dele. Essa é uma postura negligente que vai trazer prejuízos para a criança e que você, como adulto, não supervisiona isso. Então, o que é que eu não estou cuidando aqui, em especial com relação ao divórcio? Esse é o nosso tema aqui hoje, tá? Então, eu estava nesse congresso sobre parentalidade e uma médica, uma pediatra, ela trouxe dados de uma pesquisa que relata o quanto uma criança sofre assistindo um adulto sofrer. Então, o trauma, ele não é só de quem está experimentando a dor do divórcio. E às vezes os adultos têm essa sensação, essa ilusão de que eu tô sofrendo, a criança não tá sentindo. Vocês fizeram essa pergunta para mim aqui hoje, né? Sônia, com que idade a criança, qual que é a idade que a criança sofre menos com o divórcio, né? E eu coloquei aqui, antes dos 6 anos de idade, essa capacidade de abstração da criança, ela faz com que a criança possa passar pelo divórcio de uma maneira menos traumática. Não significa que não haja trauma, mas de uma maneira menos traumática. E ter consciência a respeito disso pode ajudar você e a sua família a tomar decisões mais assertivas com relação à criança que está ali sentindo tudo que está acontecendo com ela, tá? Então, vamos lá. Nós tivemos um café no sábado aqui da Jornada da Mãe Solo, tivemos a nossa primeira corrida e na nossa roda de conversa, uma das perguntas que as meninas me fizeram foi: Sônia, por que você construiu a Jornada da Mãe Solo? E aí eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu sou filha de pais divorciados e eu descobri recentemente, eu constatei isso em terapia, que eu fiz psicologia tentando salvar os meus pais da tristeza do divórcio. A minha mãe se deprimiu, meu pai se deprimiu e todos nós tivemos uma série de consequências com relação a esse momento de muita dor da família. E quais são os prejuízos que tudo isso nos traz a curto e a longo prazo. Então, vamos lá, papel e caneta para a gente fazer essas anotações e nos perguntar, será que é justo com a criança, que a criança de repente se perca a sua infância, perca a sua adolescência, tentando salvar os pais da tristeza e da depressão? Boa noite, Cacá. Seja bem-vinda, meu amor. Oi, Dani. Seja bem-vinda. Então, a pediatra que fez essa pesquisa é a doutora Nadine e ela é especialista em vulnerabilidade. Ela começa a fazer estudos sobre o que torna as pessoas cada vez mais vulneráveis e o que é que faz com que as pessoas sofram e desenvolvam algumas doenças específicas. Boa noite, Cacá, seja bem-vinda, meu bem. A Juju também, seja bem-vinda. Bem-vinda, Marisa, bem-vinda. Boa noite. E ela diz o seguinte, a pergunta dela é: como o nosso corpo é afetado pelos traumas da infância e o que fazer para romper este ciclo? Olha, tem o que fazer para romper este ciclo. Anote isso, guarde isso no seu coração, tá? E aí ela faz uma pesquisa com mais de 17 mil pessoas nos Estados Unidos, num centro de controle e prevenção de doenças, e ela é uma gigante na área da saúde, e ela começa a identificar que as doenças apresentadas na vida adulta são resultados, na verdade, dos traumas e das dores que a gente acaba experimentando na infância. Consequentemente, ela consegue fazer um mapeamento através de uma aplicação de um questionário, ela chama de Experiências Adversas na Infância, é o EAIS, e a partir desse questionário, ela começa a mapear não só a doença, mas o que vem antes da doença nesse paciente que chega até ela. E tudo ela começa narrando a história de um homem de 43 anos, sem nenhum tipo de precedente, Shalom, sem nenhum tipo de precedente, ele não fuma, ele não é obeso, ele cuida da saúde, ele é uma pessoa aparentemente que não está sofrendo com risco de ter um AVC, e ele vai parar num hospital de madrugada com um pico de pressão alta, com um AVC, e ela começa a investigar esse caso e ela pede para a gente prestar atenção em alguns casos. Ela diz o seguinte: para a gente dar um passo para frente, é importante a gente dar um passo para trás e se perguntar o que aconteceu na vida dessa pessoa para que ela esteja doente hoje.
Resumidamente, ela vai dizer que todo tipo de doença, AVC, pressão alta, diabetes, alergias, problemas com drogas, problemas com álcool, dependência química, dependência emocional, alergias, problemas gástricos, todos esses problemas têm um fundo emocional. Então, o convite que eu faço a vocês é: olhem para a história do passado de vocês e, olhando para essa história do passado de vocês, tentem investigar o que foi que te machucou. Obrigada pelos coraçõezinhos. O que foi que te machucou, e a gente precisa curar esse passado e, consequentemente, proteger a criança que está na sua casa dessas suas feridas e de feridas que possam vir a afetar essa criança. Vocês estão anotando, tá? Então, o que pode ser classificado como algum tipo de trauma para a criança? Abusos psicológicos, abusos sexuais, abusos emocionais, abusos físicos, violência doméstica, enfim, bullying, uma série de violências, de abusos que transgridem os limites dessa criança, eles são classificados como algum tipo de trauma. Negligência das pessoas que estão cuidando dessa criança, pode ser os professores, podem ser os pais, as pessoas que estão cuidando dessa criança, estão cuidando de uma maneira adequada, estão supervisionando os cuidados com essa criança. Eu estou de fato atenta ao que está acontecendo com essa criança. Pais que sofrem de dependência química, tem alguém na família que sofre de dependência química? Distúrbios mentais, distúrbios de depressão, distúrbios de ansiedade, de esquizofrenia, divórcio, e aí ela vai avaliando o quanto isso pode nos impactar a longo prazo. Vamos lá, tudo isso tem solução. Como esses traumas prejudicam a saúde humana? Você já passou por alguma dessas situações na sua infância? Coloca aqui para mim nos comentários. Você já sofreu algum tipo de abuso, de negligência, de violência, de exposição a uma programação que não era adequada para você, algum tipo de abuso sexual, por exemplo, né? Nós temos aí um número absurdo de pessoas que sofreram com isso, mas que não compartilham e que guardam todas essas dores dos traumas para si. Bom, a doutora Nadine, que é a pediatra responsável pela pesquisa que eu estou compartilhando aqui com vocês, ela vai dizer o seguinte, que esses traumas, tudo que a gente vai sofrendo, tudo que vai nos machucando, isso muda o nosso sistema biológico e o nosso sistema genético. E os seus efeitos duram a vida inteira como uma resposta ao estresse. Quem estiver anotando, anota a palavra estresse. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Divórcio é estressante? Se você está passando ou passou por um divórcio é estressante? Responde aqui para mim no direct, por favor. Você se sente mais estressado, menos estressado com o divórcio? Me diz. Né? Boa noite, tudo bem, Cine? Boa noite. É importante que a gente consiga olhar e sentir o quanto o divórcio tira você do eixo, tira você. Às vezes você não come, às vezes você come demais, às vezes você não tem sono, você não consegue trabalhar direito, pontualmente as mães se tornam mães mais irritadiças, há sim uma possibilidade de desencadear essa raiva e essa irritabilidade nas crianças. O divórcio, ele é muito estressante. Às vezes você tem que vender a tua casa, você tem que pagar o advogado, você tem que cuidar das crianças sozinha, você tem que se adaptar, inclusive do seu lado de carência, o seu lado de contato com outras pessoas, é muito estressante. Então, quando você está vivendo esse trauma, é importante que vocês entendam que a criança vive esse trauma junto com você. E é importante que a gente tenha essa consciência, mas nós temos caminhos e eu tô aqui para dar esses caminhos para vocês, tá? Vamos lá que a gente tem como resolver tudo isso. Bom, ela diz que a gente precisa
olhar para a ponta do iceberg. O problema nunca é o problema em si. Então, se a criança está batendo em outra criança na escola, o problema não é a criança que está irritando ela. Boa noite, Aline. O problema é o que está acontecendo com ela muitas vezes em casa. É o que está acontecendo nos bastidores. É o que está acontecendo na vida íntima dela que ela, de repente, não está conseguindo comunicar isso em casa. Então, é a ponta do iceberg para um grande problema. Sandri, a gente tá abrindo as matrículas da Jornada da Mãe Solo hoje e eu tô te convidando a vir participar, tá? O Edu diz aqui, provoca um desequilíbrio gigantesco em casa, em todos os sentidos. A gente tem que mudar a casa, a escola, o endereço, a rotina. E a criança, ela vai se sentindo ansiosa porque todas as referências dela, de alguma forma, são mexidas. E quando você mexe com essas referências, isso vai estabelecendo ali no íntimo da criança muita ansiedade. Oi, Ale. Oi, Dani. Tudo bem? Muita instabilidade emocional, Edu. Muita instabilidade emocional. Então, a gente tem que olhar para essa nossa instabilidade emocional, tá? E aqui vem um ponto que eu quero muito, né? Estabelecer com vocês. Ajuda, Ana, ajuda muito. Mas não é só isso, tá? Oi, Dani. A gente tem uma ideia construída de que a criança vive no mundo cor-de-rosa. E que a criança, para ela, tudo é fácil. Criança, ai gente, queria eu ser criança, não ter boleto para pagar, queria eu ser criança e não ter preocupação, queria eu ser criança. E a doutora Nadine vai dizer o seguinte, a infância é uma fase tão ansiosa e tão assustadora quanto as outras. E no divórcio, a criança é a que mais sofre, porque ela não tem repertório emocional para entender tudo aquilo que vai acontecer e muitas vezes nem para decidir o que vai acontecer com ela. Eu vou morar com a minha mãe, eu vou morar com meu pai, eu vou continuar estudando nessa escola, eu só vou ver o meu pai a cada 15 dias, talvez eu não veja mais, talvez eu tenha que mudar de estado, talvez eu tenha que mudar, e tudo isso é decidido pelo adulto, não é decidido pela criança. E muitas vezes o adulto não dá voz à criança. O adulto, ele simplesmente cala a criança, não permitindo que ela fale. E esse calar, às vezes, ele vem com o choro. Em um dos atendimentos semana passada, a criança pedia para a terapeuta ser a mãe da história, e ela era a filha, e ela dizia para a terapeuta, chora mamãe, chora, pedindo para que a terapeuta representasse ali o comportamento da mãe na casa dela, ou seja, minha mãe tá aqui chorando. Sônia, mas eu não posso chorar pelo divórcio? Você você deve viver o luto do divórcio, mas é importante você ter essa responsabilidade afetiva, compreendendo que a criança que está perto de você, ela também está sofrendo e que, consequentemente, essa criança que está assistindo o teu choro, ela sofre com o teu sofrimento. Então, o trauma, ele não acontece só em quem está passando pela situação, mas ele acontece também em quem está assistindo o sofrimento de quem está experimentando o divórcio. E é disso que a gente precisa cuidar. Tá fazendo sentido aí, gente? Tô indo numa velocidade bacana, tô indo muito rápido, vai me contando aqui, tá? Vai me dando um alô. Quem quiser colocar perguntas, pode colocar aqui na caixinha de perguntas. Vamos ver se a gente consegue responder essas perguntas hoje, se não, respondo as caixinhas aqui depois para vocês, tá bom? Aonde é o ponto? O que eu quero tocar aqui com vocês? Tá fazendo sentido, tá? Me diz aí, tá? Eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês a palavra rancor. Rancor do divórcio, sabe? O rancor do divórcio. Até teve uma pergunta aqui na caixinha hoje bem interessante, né? O que é menos prejudicial para a criança? Manter o pai tóxico ou manter a distância desse pai tóxico? E ali eu fiz uma provocação, né? Tóxico para quem? Tóxico para você, como ex-marido, ou tóxico para a criança como pai? A criança, ela coloca pai e mãe em pedestais. O pai é perfeito e a mãe é perfeita.
Não importa se ele não tem emprego, se a mãe é estressada, se é agressiva, se é negligente. A criança, os seres humanos, nós somos seres mamíferos e nós temos essa necessidade de estar perto, de sermos acolhidos por aqueles que nos colocaram no mundo, pai e mãe. Então, Sônia, mas o pai, ele é mau caráter, o pai foi um mau marido, o pai não honrava com as responsabilidades dentro de casa. Para a criança, de verdade, nesse momento, isso conta muito pouco. A criança quer a presença do pai, ela precisa ver o pai e ela precisa se sentir amada por esse pai. Quando o pai desaparece, a criança não entende que o problema é com a mãe. Quando a mãe desaparece, ela não entende que o problema é com o pai. Ela sempre vai associar esse problema a ela. Se o meu pai sumiu é porque ele não gosta de mim. Eu devo ter feito alguma coisa errada. Eu acho que eu não sou uma boa filha, porque o meu pai não vem me ver. Então a criança, ela vai trazer, as pesquisas revelam que a criança sempre vai trazer esse peso da culpa para ela. Ela traz esse peso da culpa para ela. Meu pai não vem me ver, o meu pai não gosta de mim, né? Sabe, Bia, quando alguém fala mal da nossa mãe ou do nosso pai no divórcio, isso não necessariamente seja a mãe aqui nos meus atendimentos, né? Oi, Dudu, gente, meu primo querido, tudo bem, meu amor? Um beijo. Quando a criança escuta alguém falando mal do pai ou da mãe, essa criança, olha como isso é forte, né? Ela não deixa de amar o pai, porque você tá dizendo que o pai é mau caráter, que o pai não dá bola para ela, que seu pai não tem emprego, que seu pai é um dependente químico. Ela deixa de gostar um pouco dela mesma. Olha que profundo isso. Então, toda vez que uma criança escuta alguém falar mal da mãe ou do pai, ela não deixa de acreditar na mãe e no pai, mas ela deixa de acreditar em si, porque ela é parte dessa mãe e desse pai. São cuidados que a sociedade está começando a acordar, a perceber que a gente precisa tomar. E eu tô aqui para alertar vocês de que a criança, ela sente e escuta tudo aquilo que é dito pelas pessoas que estão perto dela. É verdade, Jéssica? Você é filha de pais divorciados? Conta pra mim, tá? Porque essa também é uma dor que a gente precisa curar pra gente não passar isso pra frente pros nossos filhos, né? Eu gostaria que vocês analisassem esse rancor do divórcio, porque a gente tem essa esperança, esse fiozinho de esperança, oi Ju, de que se eu me separar, todos os problemas vão acabar. E, na verdade, o que a gente vê é que os casais, eles se separam, mas eles continuam brigando. Então, a criança continua sendo traumatizada, ela continua em sinal de alerta, ela continua tensa, ela continua sendo machucada. Então, se você não buscar ferramentas para estabelecer um relacionamento mais pacífico com o pai, e se você não se olhar como uma cuidadora responsável, que precisa regular as suas emoções e que precisa buscar ferramentas para ajudar essa criança, para conter as emoções dessa criança, porque ela precisa muito de você, a gente tem aqui um poço de estresse e um poço de problemas emocionais e físicos sendo plantados no corpinho dessa criança. E eu adoro muito um dos princípios da psicologia positiva que diz o seguinte, dos estoicos: nós nascemos para ser felizes, nós nascemos para sermos felizes. E nós vamos machucando as nossas identidades, a gente vai machucando as crianças de uma tal forma que elas começam a desacreditar em si e na vida. Filha de pais divorciados e por um traumático também. Precisa cuidar dessa dor do seu divórcio, Jéssica, também. Do divórcio dos seus pais, para depois cuidar da dor do seu divórcio. E a gente parar de repetir padrões comportamentais. Vamos prestar atenção nesses padrões que a gente vai repetindo. Filhos de pais divorciados têm uma facilidade, tem um ponto a mais para se divorciar, tá? Por conta desse passado, desse histórico dos próprios pais, tá? E aí eu quero trazer um exemplo, né, para vocês de coisas que eu escuto aqui nos meus atendimentos. Eu sou psicóloga, faço atendimento individual de mães divorciadas que precisam dessa orientação e desse cuidado para evitar esses traumas dos filhos no divórcio e para cuidar das suas dores do divórcio também.
E aí um exemplo, né? A criança tem lá seus 8, 9 anos de idade e só come arroz e nuggets. E a mãe disse, ela depois do divórcio, ela tá com uma restrição alimentar, ela só quer comer arroz e nuggets. E aí, doutora Sônia, quando ela vai para casa do pai, ela volta pior. Eu não consigo colocar nada de diferente na dieta dela. E aí a minha pergunta, tá, mas e o pai? Você falou com ele? Ela diz, não, eu tô bloqueada no WhatsApp, ele não me atende, e ele me disse o seguinte, o que ele faz na casa dele é problema dele, eu não tenho nada com isso. Nossa, que difícil. Que difícil você ter uma criança que fica 3, 4 dias da semana na casa do pai, comendo arroz e nuggets. E quando essa criança vem para casa, você sabe que isso é completamente prejudicial à saúde dessa criança. E você se vê de pés e mãos atados, não conseguindo alimentar essa criança da maneira como você deveria, como você gostaria, sem a ajuda desse pai, sabendo que essa criança ela vai passar mal, sabendo que essa criança vai colher os frutos dessa alimentação completamente desequilibrada, você se irrita e as chances de você descarregar essa raiva na criança, no pai, ligando para ele, xingando ele, e a criança sentada aqui assistindo tudo isso, ficando cada vez mais tensa e cada vez mais traumatizada com tudo isso. Sônia, mas não tem jeito, se o pai não fizer a parte dele, não tem jeito. Eu tô aqui para dizer para vocês, junto com as alunas da Jornada da Mãe Solo, junto com a minha experiência como uma mãe solo, que tem jeito. Vou adiantar um ponto aqui para vocês, né? De tudo que a doutora Nadine, que é a pediatra, que fez a pesquisa aqui com mais de 17 mil famílias, é isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. Eu li um livro inteiro para preparar essa live para vocês, né? Isso aqui é resultado de pesquisa, que vocês consigam valorizar isso, que vocês consigam aproveitar isso. Isso aqui não é só a experiência da Sônia, eu estudo isso todos os dias e é isso que eu tô compartilhando aqui com vocês. A doutora Nadine diz o seguinte, para a criança crescer saudável, anota aí, gente, anota isso, por favor. Para a criança crescer saudável, tudo bem, querido? Ela precisa de um adulto de referência. Ela precisa ter um adulto equilibrado, ela precisa ter um adulto afetivo, ela precisa ter um adulto que saiba o que fazer diante a toda a desorganização do divórcio. E se você está me assistindo, essa pessoa pode ser você. O seu filho só precisa de um adulto. Ele não precisa... Se tiver pai e mãe na vida, é muito bom? É muito bom. Não tem conversa com o pai, o relacionamento com o pai é péssimo, o pai só responde com grosseria, o pai não quer participar, o pai sumiu, o pai é isso, o pai é aquilo. Para de olhar para o pai. Olha para você. É isso que a gente faz aqui na Jornada da Mãe Solo. É isso, Cami. E quando eu descobri isso, me deu... Eu senti uma sensação de poder. Não sei se você tá sentindo isso aí, Cami. É uma sensação de poder, de que você não depende do afeto, da participação, da colaboração do outro, que não quer participar, não quer fazer a parte dele. Mas se eu tenho clareza do que eu tenho que fazer, essa criança, ela tem as ferramentas, os instrumentos necessários para crescer e para se desenvolver saudavelmente. É isso, né, Alexandra? É isso. É uma luta diária, porque a gente tem que lutar muitas vezes contra nós mesmas, sabe, Lu? Às vezes a gente tem que lutar contra a nossa frustração, contra a nossa irritabilidade, a gente tem que lutar contra as nossas feridas emocionais, com a nossa frustração de não ter uma família perfeita, de não conseguir ter uma família tradicional, que a gente enxerga como fundamental para que os nossos filhos possam crescer. E é isso que eu ensino aqui na Jornada da Mãe Solo. A gente tem que parar de olhar para o copo meio vazio e começar a olhar para o copo meio cheio. Você é saudável, você é inteligente. Se você está assistindo essa live, você é uma mãe interessada, você é uma mãe que quer fazer a diferença na vida dos seus filhos, você é uma mãe que ama os seus filhos, que quer ver os seus filhos crescerem de maneira saudável. E é parar de olhar para o que o pai não faz e olhar para aquilo que a gente consegue fazer com as ferramentas que a gente tem.
Mas sabe, Neres, quando a gente para de olhar para a fraqueza do que o outro não faz e a gente olha para as nossas forças e acredita no potencial do que a gente pode fazer, nossa, a gente ganha uma força. E essas crianças, elas ganham uma força junto com a gente que vai fazer com total diferença na vida dessas crianças, sabe? Nesse caso, apenas considerando e não econômico. Então, mas olha lá, eu concordo, sabe, que o fator econômico, ele pesa, mas se o pai não quiser ajudar, ele não vai ajudar com você forçando, cobrando, brigando. Isso não vai fazer o pai pagar o que ele tem para pagar, né? Sim, são todos os pilares que a gente trabalha aqui na jornada da mãe solo, inclusive os pilares financeiros. Temos uma educadora financeira que acabou de entrar aqui, que também é nossa parceira aqui na jornada da mãe solo. A gente pensa em vários pontos, mas vamos lá. A doutora Nadine diz que a gente precisa ser esse adulto de referência, que se a gente for esse adulto de referência, essa criança ela tem força para crescer de maneira saudável. Então, para de olhar para o pai e vamos olhar para a gente. Vamos olhar para o que a gente pode fazer. Se tem pai aqui, para de olhar para a mãe e olha para você. O que é que você pode fazer para viver em paz e para manter a vida do seu filho em harmonia? Fica aí porque tem muita coisa importante para compartilhar com vocês aqui ainda, tá? Bom, vamos lá. A doutora Nadine diz o seguinte: a gente precisa olhar para o nosso passado para a gente conseguir ser pais melhores. Mas ela diz que a gente tem preguiça. E eu concordei com ela. A doutora Nadine é pediatra, eu sou psicóloga. E depois da pandemia, o número de pessoas que começaram a fazer psicoterapia, ele triplicou. Hoje, eu não sei se vocês sabem, mas a psicologia é o maior curso, é o segundo curso mais procurado na USP. O primeiro é medicina, o segundo é psicologia. Então, as pessoas estão dando mais atenção para a psicologia e estão dando mais importância para a gente fazer psicoterapia. Mas, infelizmente, por uma série de questões, inclusive as financeiras, as pessoas não gostam de fazer terapia, as pessoas não gostam de expor as suas feridas, as pessoas não gostam, como a Alexandra colocou aqui anteriormente, de olhar para o próprio ego e sentir que você está errada. Você tá errada. Eu sou dessas, tá? Eu sou a terapeuta que não vai ficar passando a mão na tua cabeça. Se você tiver errado, eu vou dizer, você não acerta sempre. Você percebeu que aqui você precisa melhorar alguma coisa? Então, conseguir olhar para as nossas feridas para sermos pessoas melhores não é um passo fácil e não é um passo em que todas as pessoas estejam dispostas a olhar para o teu passado e resolver esses traumas do passado. E a doutora Nadine diz assim, isso é fundamental para que você entenda, porque de repente hoje você está doente, o que é que está te adoecendo. Que bom, Lu, seja bem-vinda, querida. Aí a doutora Nadine vai dizer o seguinte, a gente precisa tomar cuidado com as situações de estresse que a criança é exposta. E aí a pergunta, anota aí quem está acompanhando, como é que o seu corpo reage ao estresse? O estresse, ele descompensa quimicamente todo o nosso corpo. Imagina uma tinta preta que você joga no teu corpo e essa tinta ela vai se espalhando, tá? E esse espalhar de tinta pelo teu corpo vai contaminando o teu corpo, ele vai ganhando força. E quanto mais você tenta limpar, mais suja você vai ficando. E você vai ficando angustiada, ansiosa, descompensada com todo esse cortisol espalhado pelo teu corpo. E aí, segura que vem coisas muito interessantes aqui a respeito disso. O seu corpo fica desregulado. E a doutora Nadine diz o seguinte, a gente tem algumas opções com relação a essa quantidade de corticoide no nosso corpo. A gente pode lutar, a gente pode fugir ou a gente pode se paralisar. Mas todas elas são reações que vão te descompensar e que vão trazer algum tipo de prejuízo no futuro. A gente chama na teoria cognitivo-comportamental de síndrome do desamparo aprendido. Quando você passa por uma situação muito traumática, você começa a ficar com mais medo de viver, você vai se sentindo mais insegura, você vai se sentindo cada vez mais comprometida socialmente, cada vez mais, você vai se sentindo cada vez mais
tensa nas relações sociais, e isso vai comprometendo a sua atividade social, isso vai te fazendo muito mal. O seu corpo está todo desregulado, o estresse do divórcio desregula pai e mãe e desregula também criança. Quem aqui tem filhos que são divorciados e que têm filhos, por favor, compartilhem. Mas nós acompanhamos problemas de obesidade, nós acompanhamos problemas cognitivos na escola, criança volta a fazer xixi na cama, criança fica com medo de dormir sozinha, a criança tem medo de monstro, a criança chora aparentemente sem motivo, distúrbios do sono, distúrbios comportamentais, esses são os evidentes, mas tem uma série de coisas que vão acontecendo internamente com a criança. Buscar ajuda, Eduardo, é fundamental. Até eu acabei de responder a mensagem de uma mãe que ela disse o seguinte: Sônia, eu estou me divorciando. Você poderia me atender? Eu ainda não me divorciei. Eu estou me divorciando. Você poderia me atender? Gente, esse seria o melhor dos mundos. É que as pessoas tivessem essa consciência preventiva, que a gente pudesse se preparar para contar o divórcio para os filhos, que a gente possa se preparar para como que eu preparo a criança para ir para a casa do pai, que a gente possa se preparar para como que a criança chega da casa do pai toda irritada, toda desorganizada, às vezes sem banho, com roupa na mochila toda suja. Como que eu resolvo isso sem tensionar, sem trazer a criança de uma forma tensa, estressada, sem piorar ainda mais a situação? Ser filho de pais divorciados, gente, não é fácil. Um dia você tá na casa de um, outro dia você tá na casa do outro, o pai fala da mãe, a mãe fala do pai, você fala pra tua mãe, você fala pro teu pai e a criança tá ali, no meio disso tudo. Então é importante que a gente se coloque no lugar da criança para medir o que a gente vai falar e o que a gente vai fazer em cada situação. E com o estresse do divórcio, às vezes você não consegue pensar nisso tudo sozinho. É importante procurar ajuda para que a gente consiga se preparar e responder sem machucar. Ai, Sônia, já machuquei. Tem como resolver? Tem. A gente tem como melhorar isso aqui na jornada da mãe solo. Mas se a gente puder evitar, esse seria o melhor dos mundos, tá? Ale, vem para a jornada, porque a gente faz exatamente isso. Se você não quiser a jornada, tem atendimento de psicoterapia também, tá? Já vou dizer, a jornada da mãe solo tá com matrículas abertas, nós vamos ficar aí com as matrículas abertas por uma semana. A gente tem sim oportunidades para quem tá assistindo a live, para as pessoas, para as três primeiras inscritas, tem mentoria individual comigo de presente e tem cupom de desconto para quem estiver assistindo essa live e que quiser fazer parte aí da jornada da mãe solo. O cupom de desconto vai ficar válido até amanhã à meia-noite, tá? Então, depois vocês vão compartilhando aqui comigo, bom? Então, vamos lá. Como é que as crianças reagem ao estresse, né? Como ajudar as crianças e o que é que eu vou responder aqui para vocês hoje? Como é que a gente ajuda as crianças? Doutora Nadine, tá? Doutora Nadine. Os pais fazem birra, as mães fazem birra, às vezes os avós fazem birra. O link tá na bio, Ana, mas eu vou colocar aqui nos stories para vocês também, tá? E depois qualquer dúvida você me escreve aqui no direct. Eu vou colocar o link para vocês na bio, tá? Na bio vou colocar no story e depois se tiver dúvida vocês podem me pedir aqui no direct, tá? Então o pai reclama, o pai fala mal da mãe, tudo isso vai gerando todo esse estresse na criança. E a doutora Nadine diz que tudo isso vai comprometendo o desenvolvimento cognitivo e biológico de toda a árvore do corpo dessa criança. É online, Rosana? A jornada é online, tá? A criança, ela tem uma sensibilidade, uma vulnerabilidade diferente do adulto. E é importante que a gente entenda isso, né? Como que o seu filho tá sentindo o divórcio? É importante que a gente obtenha essas ferramentas para que a gente consiga conter e ajudar as crianças. Imagina, Rosane, estamos aqui. E olha só que interessante. Olha o que o estresse faz com a gente. Anotem, porque eu achei isso muito interessante e muito valioso.
A doutora Nadine diz que no cérebro a gente tem uma área chamada tegmental ventral. Tegmental ventral. E ela chama essa área no cérebro de a Las Vegas do nosso cérebro. Nessa Las Vegas do nosso cérebro, imagina Las Vegas, jogos, bingos, pôquer, as pessoas fazendo grandes apostas. E o que acontece quando as pessoas começam a fazer apostas? Elas querem apostar mais, elas querem ganhar mais, elas querem fazer mais, elas querem continuar fazendo. E essa dinâmica de apostas vai viciando o cérebro. E olha só que interessante, estresse também vicia. E eu atendo adultos hoje, adultos com seus 40 e poucos anos, que se acostumaram a viver no terror da infância com tanto estresse, com tanto problema, com tanta coisa, que hoje eles continuam vivendo dessa forma completamente desestruturada. E essa forma completamente desestruturada vira um modo de vida, porque o cortisol que é jogado no corpo, o corticoide que é jogado no corpo, ele vai gerando uma espécie de dependência. Tristeza vicia, choro vicia, ansiedade vicia, estresse vicia. Então, todas essas formas de se viver, elas são viciantes. E aqui vai um sinal de alerta. Se você está vivendo o luto do divórcio, você não está conseguindo sair disso, o seu cérebro talvez já esteja viciado em tristeza. Talvez você tenha entrado numa seara de depressão, que você não está conseguindo sair dela, precisa de ajuda psicológica e psiquiátrica. Mas é importante você entender que, inclusive, alguns medicamentos antialérgicos que têm corticoide, ele está escrito lá na prescrição que você precisa tomar cuidado com a quantidade de dias que você usa aquela medicação. Porque essa quantidade de dias que você usa, tudo bem, Marisa? Boa noite. Essa medicação, isso pode tornar o seu cérebro dependente de cortisol. Então, é importante que a gente se atente que essa zona, a tegmental ventral, ela é a zona que abre as portas para o vício, mas aqui vai um ponto importante. Rosana, meu Deus, é isso. É importante a gente ter consciência disso, tá? Quando você passa por muitas situações de estresse, você vive tensa, você chora todos os dias, você tem raiva todos os dias, ou você tem raiva todos os finais de semana. Eu já escutei de mães, de filhas que dizem para as mães: mãe, é muito chato ser filho do divórcio. Inclusive, o vídeo que tem aqui no meu feed, um dos mais vistos, que tem o título Eu Odeio Ser Filho do Divórcio, fala da filha dessa paciente. Ela chega em casa muito brava e diz: eu odeio ser filha do divórcio. Eu odeio ser filho do divórcio. É muito estressante. E se a gente não consegue ajudá-los, isso vai ficando cada vez mais complicado. E esse estresse, ele vai fazendo a gente ficar, como que eu posso dizer para vocês? Meio que anestesiado, você vai ficando triste. Quando você tá alegre, quando você tá mais animado, quando você tá festiva, qualquer coisa te diverte, né? Qualquer coisa te diverte, qualquer piada te diverte. A infância é assim. As crianças, qualquer coisa diverte. Depois a gente vai crescendo, a gente vai passando por dificuldades, a gente vai passando pelos desafios da vida. E aí te divertir vai ficando mais difícil. Quem nunca passou por isso? De repente você se separou, você não vê mais graça, você não consegue achar tão legal comer um chocolate, comer aquela pizza. Você não acha mais graça naquela programação que antes te divertia tanto. Você não acha mais graça sair para passear, para dançar, para viajar. A vida começa a ficar sem graça. Olha só o quanto isso é importante. A doutora Nadine diz o seguinte: quando você passa por situações recorrentes de estresse, você precisa de uma dose maior de estímulo para sentir alegria. Então, a piada do Chaves, que antes fazia você rir de graça, ela não é mais suficiente. Você precisa assistir muitas coisas engraçadas para você conseguir ver graça na coisa. Tá fazendo sentido, gente? Tá vendo o quanto isso é importante? Agora, olha só o perigo
para as crianças. Olha só. Se o meu corpo vai ficando meio que anestesiado, bombardeado pelo estresse, o meu corpo, ele começa a pedir mais e a precisar de mais componentes para sentir as coisas. Quais são as coisas que nos dão muito prazer? Vamos pensar nas coisas que a gente coloca na nossa boca. O açúcar, por exemplo. Uma pessoa que passa por muita ansiedade, por muita tristeza, por muito estresse, ela não se contenta com chocolate. Ela precisa comer uma caixa de chocolate. Tá fazendo sentido? Você precisa de muito para conseguir se sentir bem. A pessoa muito estressada, muito triste, muito para baixo, uma taça de vinho não faz ela feliz. Ela precisa de uma garrafa. Então, você tem as portas do vício, das drogas abertas a partir do momento em que você mantém um ambiente de estresse e de conflito na sua casa. Tá fazendo sentido? Pensem em quanto sofrimento o seu filho está sendo exposto. Dados importantes. Pessoas que vivem o estresse, elas têm mais chances de desenvolver diabetes, dependência química, o álcool, mas ela traz dados. Tem duas vezes mais chances de fumar, 2 vezes mais chances de beber, 10 vezes mais chances, estão anotando, de usarem drogas intravenosas do que uma pessoa que de repente vive uma vida sem estresse. Então aqui vai uma explicação para. Por que uma pessoa que vive num lar disfuncional tem muito mais chance de se envolver com álcool, com drogas, no mundo da criminalidade, não para em emprego, tem muitos problemas para aprender. A escola, inclusive, é um ponto importante, porque a criança, quando ela tá na escola, ela às vezes está preocupada em como que ela vai resolver um problema em casa e não necessariamente com as coisas da escola, tá? Tá fazendo sentido, Ana? Então, vamos lá. Como é que o corpo responde ao estresse? Resfriado, gastrite, infecções virais, inflamação, alergia, hipersensibilidade, imunidade de modo geral, sono. Só para vocês entenderem que quando você está passando por situação de estresse, toda a sua imunidade, ela de alguma forma, ela cai. E a da criança também, tá? Tá quase dando o nosso tempo aqui. Eu já vou compartilhar com vocês o nosso cupom de desconto, o link de inscrições para a Jornada da Mãe Solo. Jornada da Mãe Solo vai ficar com matrículas abertas até a próxima terça-feira, dia 19. Mas quem fizer a inscrição até amanhã tem cupom de desconto. E as 3 primeiras que fizerem matrícula hoje tem mentoria comigo e que provavelmente serão pessoas que estão assistindo essa live. Essa live não vai ficar salva, é só para as alunas lá da Jornada da Mãe Solo, ou depois eu explico para vocês, mas eu quero compartilhar esse dado aqui com vocês, tá? Vocês venham aqui para a jornada. E a doutora Nadine pergunta o seguinte: será que estresse é genético? E a resposta que eu tenho para dar para vocês, ela diz que sim. Que as espécies, elas são preparadas de alguma forma para ficar mais ansiosa, para ficar mais atenta, para ficar mais vigilante ou menos vigilante. E basta a gente observar, de repente, o comportamento do nosso cãozinho que tá aqui na porta, vigilante, olhando se de repente alguém vai se aproximar. E isso é genético. Ele é preparado para estar atento, para estar protegendo a casa e para estar se protegendo de alguma forma. Mas ela diz o seguinte, olha só que bonitinho isso. Eles fizeram uma pesquisa com filhotes de rato. E eles observaram que a mamãe rato, ela ficava lambendo os seus filhotes compulsivamente. Ela lambia. Um estudo da lambição dos filhotes. E ela diz o seguinte, quando a ratinha para de lamber os seus filhotes, os filhotes, eles acessam o sistema de alerta. A minha mãe parou de me lamber, então tem alguma coisa errada. Eu preciso prestar atenção no que está acontecendo.
E essa tensão gera estresse e gera ansiedade. E aqui vem de novo o que eu disse para vocês lá no comecinho da live. O simples fato dessa criança se sentir amada e acolhida por um adulto de referência traz para a criança a quebra e a estabilidade desse estresse na vida dela. Ela baixa essa tensão. E é importante que vocês tenham essa consciência. Tá, Sônia, mas o que isso tem com divórcio? Quando eu li isso, eu pensei, gente, como que uma mãe em divórcio, triste, desconectada, depressiva, sozinha, abandonada, consegue manter o processo de lambição dos seus filhotes? Esse é o ponto. É que a gente consiga curar ou equilibrar as dores do divórcio a ponto que você não pare de lamber os seus filhotes, que você não pare de fazer o processo de lambição dos filhotes. Faz sentido, meninas? Quem tá aí conectada, tá? Pensei muito no divórcio. Como é que essa ratinha continua lambendo seus filhotes se ela não tá bem, se ela não tá inteira, né? Então, uma questão importante aqui, bom? E ressaltar o quanto é importante ter esse adulto na vida da criança. Fez sentido, Cami? Fez sentido, Rosana? A gente tem muito mais sobre traumas. Esse é uma ponta importante, uma reflexão importante para vocês, tá? Eu espero, Cami, Rosana, Alexandra, na Jornada da Mãe Solo. Espero que vocês venham fazer parte desse movimento que está crescendo. Nós tivemos a nossa corrida no domingo, foi a primeira corrida da Jornada da Mãe Solo. Nós tivemos o nosso café. Nós temos um grupo 24 horas no WhatsApp. A gente está com um clube do livro que a gente ainda está organizando, mas a gente tem um clube do livro. A gente faz um encontro mensal, um encontro por mês virtual para a gente falar sobre as dificuldades da educação dos filhos no divórcio. A Jornada da Mãe Solo é um programa de reeducação emocional para ensinar as mães a viver esse novo modelo de vida que é o divórcio. Então, ninguém te ensinou a viver no pós-divórcio e a educar os filhos, né? Maju, o Clube do Livro faz parte da jornada. E eu espero que você venha participar para dar força, para ajudar o movimento a crescer, tá? Eu sou psicóloga há mais de 20 anos, sou mestre em psicologia, sou autora da coleção Mandutina, que está aqui, sou criadora da Jornada da Mãe Solo, que existe há mais de 3 anos. Nós temos aí uma coleção de alunas, um grupo de alunas bem interessantes, participando, mudando, transformando vidas. Elas colocam vários depoimentos aqui. Quem está acompanhando, quem quiser depois, vai lá nos destaques do meu Instagram, tá? Jornada da Mãe Solo, vai lá, dá uma lida nos depoimentos. Eu vou colocar alguns aqui para vocês durante esses dias, mas é entender o quanto a gente pode preservar a saúde mental das crianças a partir de práticas, às vezes, simples e complexas. Complexas porque envolvem as nossas emoções, mas quando a gente tem a clareza, esse grão de sabedoria do que é que eu posso fazer para poupar o emocional da criança, a gente diminui os impactos do trauma no divórcio, tá? Não sei se isso faz sentido para vocês. O nosso cupom de desconto, o nome do cupom é Jornada da Mãe Solo. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, é só entrar em contato comigo. Eu vou colocar o link aqui para vocês também, para quem de repente tiver com alguma dúvida. Deixa eu ver aqui. A Cacá disse, como identificar os traumas do divórcio em um bebê? Eu vou responder essa pergunta antes de fechar. Qual cupom? Jornada da Mãe Solo, Maju. O nome do cupom é Jornada da Mãe Solo, tá? Esse é o nome do cupom de desconto, vale até amanhã, meia-noite, tá bom? E as 3 primeiras que fizerem inscrição, tem mentoria comigo individual. Vou responder a pergunta da Cacá. Ela perguntou o seguinte, como que a gente pode identificar os traumas do divórcio em um bebê? Vocês fizeram a pergunta sobre a idade, né, do divórcio. Qual que é a idade menos traumática? É até os 6 anos de idade. Antes disso, a criança sente menos. Então, o bebê, ele não vai sentir traumas imediatos. Ele vai sentir falta do pai, se o pai for o pai que participa.
mas você não vai conseguir perceber sintomas comportamentais muito gritantes num bebezinho, tá? A criança maior, ela tem uma complexidade de abstração muito maior e, consequentemente, fica mais fácil a gente identificar. Mas em um bebê, ele vai chorar, talvez ele sinta a falta do pai, mas os impactos do divórcio em um bebê, eles são... Enquanto a criança for um bebezinho, ela não vai sentir tanto isso. Depois, na vida adulta, com pai, mãe, morando cada um em um lugar, talvez sim, mas bebezinho, não. Tá, Cacá? Meninas, eu espero vocês. O cupom de desconto é Jornada da Mãe Solo. As 3 primeiras inscritas têm mentoria comigo e o cupom vale até amanhã à meia-noite. E essa live, ela não vai ficar salva, ela vai lá pro SoniaFlix, que é um pacote que faz parte da jornada. Meninas e meninos, obrigada pela participação de vocês. Na próxima terça-feira tem live, eu vou colocar o tema aqui para vocês. A jornada é mais direcionada para a mãe ou para os filhos? Rosana, para as mães. Os filhos, eles são a parte mais vulnerável de toda essa história. As mães são coterapeutas dos seus filhos. Consequentemente, sendo coterapeuta do seu filho, o seu filho depende da sua orientação, da sua estrutura emocional, para que ele consiga viver o divórcio com menos traumas. Geralmente, os adultos são os responsáveis pelos traumas causados no divórcio. Então, é uma jornada para as mães, tá bom? No link tem mais informações. Eu vou deixar uma caixinha para vocês colocarem as perguntas. Sandréia, seja bem-vinda. Eu espero você na jornada. Um beijo no coração. Continuem me acompanhando e até mais. Tchau, tchau.